Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição número 10 do Programa de Educação Cristã Continuada, estudando nesse trimestre sobre o Evangelho de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Nossa lição tem como assunto Zaqueu, entrada em Jerusalém e volta de Jesus, Lucas capítulos 19 a 21. Texto áureo está em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A verdade prática nos fala que o Filho do Homem continua buscando e salvando os perdidos para viverem uma vida melhor aqui na terra e, por fim, a vida eterna no céu. Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e irmãos em Cristo e espalhe a boa semente aos corações. Na introdução, vemos um panorama dos capítulos 19 a 21. Iniciará pela conversão de Zaqueu, que é registrada somente pelo evangelista Lucas. Destacaremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e os fatos que se seguiram imediatamente após sua chegada. Começamos então no primeiro tópico com a conversão de Zaqueu. Quem ele era? Um rico cobrador de impostos, ou também chamado de publicano. Aqui o cenário é a cidade de Jericó, uma cidade muito rica e importante na época, pois possuía uma alfândega, uma espécie de posto da Receita Federal, com alta arrecadação de impostos pelos coletores ou publicanos. Isso fazia de Zaqueu, um dos chefes daqueles cobradores de impostos, dava a ele muitas posses. Por que isso acontecia? Porque os publicanos ou cobradores de impostos, eles eram corruptos. Eles cobravam das pessoas geralmente imposto a mais do que elas realmente deviam, e eles embolsavam a diferença. Por isso, eles eram vistos de uma forma muito negativa pela população. Eles eram vistos tanto como traidores da sua própria pátria, quanto também pessoas corruptas. Lucas apresenta Zaqueu como o maioral dos publicanos. Era como se fosse um auditor-chefe, alguém que está acima dos demais. Isso com certeza garantia a ele muitas posses. Talvez Zaqueu tivesse ouvido falar sobre Jesus, conhecido como amigo dos pecadores, inclusive dos publicanos, os cobradores de impostos. Por isso ele queria conhecer Jesus. Ele desejava ver de perto uma pessoa que tinha algo a mais, diferente dos demais rabinos. Sim, porque os mestres religiosos da época de Jesus viam pessoas como Zaqueu como gente da pior espécie, como pessoas com quem você sequer deveria dirigir a palavra. A multidão era o obstáculo para Zaqueu ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. Mas este homem famoso e rico venceu as próprias limitações. Ele subiu numa árvore, um sicômoro, um tipo de árvore comum naquela região. Não era um lugar muito digno para um diretor do Departamento do Tesouro, mas o que era a honra dos homens comparada aos valores celestiais que sua alma ansiava receber? Veja então a ansiedade, o quanto ele queria pelo menos ver Jesus. Ele não estava atrás de uma entrevista, de uma conversa reservada, ele queria pelo menos ver Jesus. Será que hoje nós estamos despertando nas pessoas esse desejo de conhecer Jesus? Zaqueu venceu o orgulho que impede tantos de receberem o melhor de Deus. Aquele que busca a salvação deve, com certeza, procurar descer do seu orgulho, descer das suas próprias dificuldades e fazer de tudo para se chegar a Deus. Curvar-se em arrependimento e fé. No segundo item, nos fala sobre a salvação de Zaqueu, as palavras de Jesus. Hoje, pois, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. A expressão filho de Abraão era utilizada na época de Jesus para pessoas de muita fé, pessoas com uma vida muito religiosa, muito espiritual.
Era um título que, com certeza, os fariseus não dariam a pessoas como Zaqueu. Jesus estava caminhando para Jerusalém quando acontece esse encontro. Interessante que o caminho de Jesus ia terminar no Calvário, lugar de morte, mas ainda assim Jesus estava disposto a gerar vida. A multidão se espremia, se acotovelava para vê-lo, mas em Jericó a salvação chegou a um cego na beira do caminho e ao rico Zaqueu. A curiosidade dele o fez correr e subir em uma árvore para conhecer Jesus, e assim a graça de Deus o alcançou. Quanta graça oferecida a Zaqueu! Os escribas e fariseus o desprezavam e condenavam, mas Jesus o recebe, o honra e o salva. Jesus condenava o pecado, mas demonstrava compaixão com os pecadores. Ele não veio somente anunciar aos homens que estavam perdidos, mas buscar e salvar os que assim se encontravam. Essa atitude é ilustrada na conversão de Zaqueu. A história de Zaqueu faz um contraste com a história do jovem rico, que procurou Jesus, mas saiu decepcionado. Não conseguiu renunciar às suas riquezas para herdar o reino dos céus, enquanto que Zaqueu conseguiu transcender o obstáculo que separou aquele jovem rico. Zaqueu é diferente, vemos a manifestação notável da graça de Deus levando ele à conversão. Zaqueu é o exemplo do camelo que passou pelo fundo de uma agulha. O testemunho de Zaqueu e de Jesus. Lucas 19:10 é considerado o verso-chave ou texto áureo do livro de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muitas pessoas hoje veem Jesus como um profeta, alguém que veio ensinar o amor, mas na realidade essas funções são secundárias. A maior missão de Jesus é esta: buscar e salvar o perdido. Portanto, a pessoa que não se considera perdido não terá interesse em Jesus, verá Jesus apenas como um grande profeta, um grande mestre. Mas Zaqueu e vários outros não viam Jesus dessa maneira, eles viam Jesus como o Salvador, como o Messias. Veja que a conversão de Zaqueu, ela é manifesta nas suas atitudes. Zaqueu fala para Jesus: se eu roubei de alguém, eu vou devolver muito mais do que eu roubei. Ou seja, ele ia realizar na prática o seu arrependimento. Diferente de muitas pessoas hoje que lotam as igrejas dizendo que se converteram, que estão arrependidas, mas não fazem absolutamente nada para desfazer os seus pecados. Quantos políticos que vão às nossas igrejas se dizendo arrependidos, mas não confessam seus crimes, não entregam seus cúmplices, não devolvem o dinheiro público que surrupiaram. Zaqueu é um exemplo de como a pessoa realmente deve se converter, não só de boca, mas de ações, de palavras. Por isso Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa, a casa de Zaqueu, pois este é filho de Abraão. Zaqueu procurava Jesus e recebeu Jesus com alegria. E quanto a Jesus, o seu trabalho era procurar pessoas perdidas e levá-las de volta para Deus. A conversão de Zaqueu foi tão real e evidente que ele fez questão de manifestar o seu testemunho público. Ele mostrou a todos que tinha mudado, ele tinha encontrado a graça de Deus. E ele queria que todos soubessem disso. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Olha só a mudança. Bens que muitas vezes ele tinha conseguido de maneira ilícita, agora metade dos seus bens ele estava dando aos pobres. Quando a conversão atinge o bolso, aí nós vemos que tem coisa verdadeira nela. Veja que ele não está dando os seus bens aos pobres para ser salvo, mas porque ele já era salvo. A verdadeira fé, ela produz boas obras. Portanto, Zaqueu subiu na árvore como pecador e desceu como um santo, feliz. Fez-se a oferta da graça e Zaqueu aceitou-a. A presença de Jesus o teria endireitado, fazendo dele um homem justo, disposto a corrigir os erros do passado. Essa é a verdadeira conversão. É aquela que se manifesta em atitudes reais, práticas, que todos podem ver. Vamos aqui ao segundo tópico, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Primeiro item, montado num jumentinho. Isso aconteceu no primeiro dia da semana, que hoje chamamos de domingo. Por isso também é chamado de Domingo de Ramos. A partir desse fato, os
A partir desse ponto, os fatos registrados em Lucas se encontram nas seguintes passagens. Domingo, capítulo 19, versículos 28 a 44. Segunda-feira, capítulo 19, versículos 45 a 48. Terça e quarta, capítulo 20, versículos 1 até o capítulo 22, versículo 6. Agora eles estavam antes de chegar em Jerusalém, uma localidade chamada Betfagé. Jesus, na manhã de domingo, envia 2 de seus discípulos com a instrução de arrumarem uma montaria para que ele entrasse em Jerusalém. No caso, um jumentinho. Cristo planejou uma ação dramática quando propôs-se entrar em Jerusalém dessa maneira. Por quê? O que havia de tão especial? Acontece que era tradição judaica que os reis, os novos reis, eles entrassem na cidade de Jerusalém montados em um jumentinho. E havia uma profecia de Zacarias especificamente sobre isso. Então, quando Jesus realiza esta ação, ele está proclamando a todos a sua realeza e, ao mesmo tempo, cumprindo essa profecia. Ou seja, ele estava anunciando a todos que ele não era apenas o Messias, mas também o rei de pleno direito. Os seus discípulos entendem essa mensagem. Tanto é que eles conseguem um animal, colocam os seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse. E o resultado, a multidão entendeu. Quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Enquanto Jesus cavalga rumo a Jerusalém, o povo se põe continuamente a forrar a estrada com seus mantos e com palmas, ou seja, folhas de palmeira, para que Jesus passasse. Eles entenderam o gesto de Jesus. Eles viram que não era apenas uma entrada qualquer. Jesus estava ali proclamando a todos, com as suas atitudes: eu sou o Messias, eu sou o rei de pleno direito. E a multidão entendeu. Tanto é que gritava hosanas ao rei que vem em nome do Senhor. Nesse momento, porém, Jesus era tão popular que os fariseus não conseguiram silenciar o povo. Eles sabiam que essa atitude de Jesus era uma afronta direta a eles. Então, eles têm a petulância de dizer a Jesus: manda a multidão se calar, faz com que eles parem com isso. E Jesus, obviamente, deixa a multidão proclamar, porque era isso que devia ser feito. Ele não tinha motivo nenhum para atender essa reivindicação dos fariseus. Talvez eles tivessem medo que Pilatos ou os governantes romanos vissem aquilo como um sinal de rebelião e eles fossem atingidos pela vingança romana. A resposta de Jesus aos fariseus foi: asseguro-vos que se estes, a multidão, se calar, as próprias pedras clamarão. Mateus 21 também nos fala desse episódio de crianças gritando hosanas. Tudo isso era maravilhoso. Porém, há uma outra maneira de ver essa situação. Israel queria o Messias, mas o seu tipo de Messias, um Messias da terra, um libertador político. Ao ver Jesus fazendo isso, a multidão deve ter imaginado que em breve Jesus iria liderar algum tipo de revolução, de rebelião contra o poder de Roma, contra Herodes, Pilatos, os representantes do poder romano que estavam ali em Jerusalém justamente para a festa da Páscoa. Na verdade, Jesus poderia ter feito isso. Poderia. Porém, se o fizesse, ele estaria descumprindo as ordens do Pai. Se Jesus desse uma palavra àquela multidão, as multidões todas atacariam a legião romana, despedaçariam Herodes e Pilatos e provavelmente seriam vitoriosas num primeiro momento. Seria realizada uma espécie de revolução e Jesus seria colocado como rei. Era isso que aconteceria. Então veja mais uma vez a humildade e a obediência de Jesus em não seguir o que a multidão desejava. Veja só. Não nos surpreende, pois, que havia depois toda uma rejeição de Jesus pela multidão. Porque eles esperavam um tipo de Messias que não se concretizou naquele momento. Não nos surpreende, pois, que Jesus chorou ao pensar no castigo que aguardava Jerusalém pelo pecado de o haver rejeitado. Eles o estavam aceitando naquele momento, mas ele sabia que o rejeitariam depois. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando vê Jerusalém, ele chora, ele derrama
lágrimas, porque ele sabe o que iria acontecer, a destruição que iria acontecer no ano 70, por causa da rejeição que ele sofreria. Essa é a segunda ocasião que vemos Jesus chorar abertamente, a outra foi no túmulo de Lázaro. Lá ele chorou silenciosamente, mas aqui ele profere uma lamentação em alta voz. Ele fez como o profeta Jeremias ao chorar pela destruição de Jerusalém. Jonas olhou para Nínive e desejou que a cidade fosse destruída, mas Jesus olha para Jerusalém e chorou porque ela havia se destruído a si mesma. Olhando adiante, Jesus, pela sua onisciência, chora pelo julgamento terrível que aconteceria àquela cidade, àquela nação e ao templo. 40 anos depois, no ano 70, os romanos sitiariam Jerusalém por 143 dias, matariam mais de 600 mil judeus, levariam milhares cativos, destruiriam a cidade e o templo. Podemos pontuar que o choro de Jesus foi motivado primeiro pela cegueira espiritual do seu povo, que não o reconheceu como Messias, e segundo, pela certeza do duro julgamento que viria sobre eles. Terceiro tópico: ensino profético sobre o futuro. Jesus, no capítulo 20, versículos 45 a 47, ele joga em rosto a hipocrisia dos mestres da lei, escribas, fariseus. Isso é bem mais detalhado por Mateus, no capítulo 22 do seu livro. A seguir, Jesus elogia o ato de total de confiança de uma viúva, a viúva que deu toda a sua renda, as suas 2 moedinhas. Ele prossegue a partir daí ensinando profeticamente sobre eventos futuros, respondendo 2 perguntas registradas em Lucas 21:7. Mestre, quando acontecerá isto? Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? É o que nós encontramos também em Mateus capítulo 24, porém lá é uma pergunta tríplice. Jesus, quando é mostrado pelos seus discípulos sobre a grandiosidade do templo, ele diz: vocês estão vendo tudo isso? Não vai sobrar nada, não ficará pedra sobre pedra. E isso, claro, deixa os discípulos chocados. Então eles perguntam: quando vai acontecer isso? Que sinal haverá? A partir daí, ele começa a falar do sermão profético. Ele começa com o princípio das dores, mas dizendo: ainda não é o fim. Por que Jesus fala isso? Porque, em primeiro lugar, temos que entender a escatologia que existia naquela época. O que os discípulos conheciam, como todos os judeus, era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então, o mais próximo que eles tinham de uma destruição de Jerusalém do jeito que Jesus estava falando, era o que temos registrado no livro do profeta Zacarias, onde fala de Jerusalém cercada por exércitos, metade da cidade capturada, e quando a outra metade está para ser dominada, surge Deus, surge o Senhor, surge o Messias. Então, Jesus sabia que aconteceria uma destruição no ano 70, mas ainda não era essa destruição que é mencionada no livro do profeta Zacarias. Então, Jesus está dizendo para eles algo do tipo: não vai ser como está escrito em Zacarias ainda. Vai acontecer uma destruição daqui a alguns anos, mas ainda não é esta mencionada por Zacarias. Porque senão, os discípulos pensariam que era aquele momento em que Jesus voltaria. E claro que ele não voltou no ano 70, quando os romanos cercaram Jerusalém. Isso deixaria as pessoas frustradas, dizendo coisas do tipo: então essa profecia não se cumpriu, é uma profecia falsa. Então o que Jesus está dizendo é: a destruição mencionada no livro de Zacarias vai ficar mais para frente. Essa que eu estou falando, que não vai sobrar pedra sobre pedra, é outra, não é essa de Zacarias. Essa era a mensagem que Jesus estava passando ali para os seus discípulos. Então ele começa a falar dos falsos cristos, dos falsos profetas. Vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Chega a hora, não os sigais. Ou seja, ele está falando de falsos cristos e falsos profetas. Claro que aqui Jesus não está falando diretamente ainda daquela época do ano 70. Por que sabemos disso? Porque o período que foi da morte e ressurreição de Jesus até a destruição do ano 70, não houve tantos falsos cristos e falsos profetas numa quantidade da maneira como Jesus está falando. Afinal, o cristianismo estava se espalhando ainda pelo Império Romano. Então não havia ainda falsos cristos, falsos messias. Jesus então está pegando um evento que aconteceu no ano 70 e projetando também para o futuro.
Os discípulos quiseram saber quando isso aconteceria, qual seria o sinal. Eles pensaram que a destruição iminente do templo significaria já o fim do mundo. E Jesus passa a mostrar que essas duas coisas não vão coincidir. Haverá dois momentos visíveis e distintos em vez de um só. Os sinais são diferentes, mas como alguns desses sinais são comuns, as pessoas poderiam ser confundidas. E um desses sinais seria o sítio de Jerusalém pelos exércitos invasores, e o outro, a manifestação de Jesus no céu, pronto para descer. Jesus menciona também sobre guerras, insurreições, revoltas, terremotos, fomes, pestilências, sinais nos céus, perseguição dos discípulos. É interessante que aqui não está se falando do período do ano 70. No ano 70 estava em vigor a Pax Romana, então não havia guerras em cima de guerras, não havia reino contra reino, nação contra nação, muitos terremotos, fomes, pestes, não havia isso. Foi uma das épocas mais tranquilas do Império Romano. A guerra judaico-romana do ano 66 ao 70, ela foi basicamente uma guerra local, ali na região que hoje, que na época se chamaria Judéia ou Palestina para alguns, mas não foi uma guerra geral no Império Romano. Não houve uma comoção geral no Império Romano. Então Jesus está ao mesmo tempo falando da destruição de Jerusalém no ano 70, porém apontando esses sinais, princípio das dores, muito para o futuro, para uma época que ainda não chegou, para o fim dos tempos escatológicos. Jesus, então, está dizendo que haverá perseguição a eles, aos discípulos. Claro que houve perseguição aos cristãos, mas não numa intensidade tão forte assim naquela época dos anos 33 até o ano 70. Houve perseguições isoladas, mas nada tão grandioso quanto aconteceria séculos depois, com as 10 grandes perseguições do Império Romano. No segundo item, vemos sobre a destruição do templo e de Jerusalém. É importante destacar que essa profecia é de duplo cumprimento, ou seja, ela tanto se aplica aos eventos que aconteceram no ano 70, quanto aos eventos que ainda acontecerão num futuro escatológico, que aí vai coincidir com a profecia de Zacarias 14. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Jesus explica que quando os exércitos iniciassem o cerco, os habitantes da Judéia deveriam fugir para os montes, os das cidades deveriam sair dela, e os do campo deveriam permanecer fora da cidade. Esses detalhes aqui não se aplicam inteiramente ao cerco judaico-romano do ano 70. Por quê? Porque na época, os romanos construíram uma espécie de muro de terra em volta da cidade de Jerusalém, impedindo totalmente que as pessoas saíssem. Ninguém entrava, ninguém saía. Então essa advertência de Jesus, quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos da Judéia, fujam para os montes, aqui está apontando para um futuro escatológico que ainda vai ocorrer. Jesus então também expressa uma profunda preocupação pelas mulheres grávidas, pelas que amamentam, porque são duas categorias de pessoas que nas guerras são muito visadas, muito sofridas. Jesus então aqui fala que Jerusalém será pisada pelos gentios, pelas gentes, pelas nações, até que os tempos dos gentios se completem. Nós ainda estamos vivendo esse tempo. Esse tempo ainda não terminou. A destruição de Jerusalém no ano 70, ela deu início à época dos gentios que ainda prossegue. 40 anos depois de Jesus proferir essas palavras, Tito, o general romano, cercou Jerusalém e aconteceu como Jesus tinha relatado, resultando na maior diáspora, espalhamento dos judeus de todos os tempos, do ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retornou ao seu território como nação. Então, veja que agora nós temos um corte. Depois da destruição de Jerusalém, agora é mencionado quem? A vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Obviamente aqui é um evento que ainda não aconteceu. Embora os seguidores da chamada escatologia consumada ou hiperpreterismo digam que essa profecia se cumpriu no ano 70, só que de uma forma simbólica, e que essa vinda do Filho do Homem numa nuvem seria o julgamento de Deus sobre Jerusalém através dos exércitos romanos. Obviamente essa interpretação está muito errada
porque Jesus está falando de um evento visível, literal. Ora, se os outros detalhes dessa profecia do capítulo 21 são todos visíveis, literais, a cidade é uma cidade literal. Os exércitos são exércitos de verdade. A destruição da cidade é literal. Então, obviamente, que esta vinda do Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória também é um evento literal, visível a todos. Não é uma coisa simbólica ou espiritual ou alegórica. Jesus fala que os poderes dos céus serão abalados. Então aqui está falando de cataclismos de intensidade cósmica nunca vistas antes. Sobre a terra, angústia de nações, em perplexidade pelo bramido do mar em fúria. Claro que nada disso aconteceu na destruição do ano 70. A guerra judaico-romana, como já dissemos, ela foi simplesmente uma guerra local. Não houve impacto no Império Romano. Então Jesus também fala, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Portanto, mais um ponto aqui para destacar que Jesus não está falando nesse momento da destruição do ano 70, porém, eventos que ainda acontecerão. Em conclusão, Jesus acrescenta, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então aqui, essa exortação à vigilância, tanto ela serve para estarmos preparados para o arrebatamento da igreja, quanto também é uma palavra que serve para os crentes da época da grande tribulação, para que possam permanecer firmes na fé, sem negar a sua fé, sem aceitar a marca da besta e mesmo que percam a sua vida, mas ganhem a sua salvação. Então é uma palavra que serve para os dois grupos. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Jesus voltará e arrebatará os que esperam vigilantes à sua volta, sem dar ouvidos aos falsos ensinos que negam, marcam data ou vivem como se Jesus jamais fosse voltar. Maranata quer dizer, vem nosso Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos ajude a entendermos as maravilhas da sua palavra. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.